Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Esse é mais um vídeo da série nova que eu estou fazendo aqui no canal, que eu vou montar uma playlist sobre casos de TI, contando um pouquinho da minha experiência nesses mais de 11 anos trabalhando com consultoria, trabalhando com TI, especialmente o Linux. E inclusive eu achei aqui um CD, queria compartilhar com vocês, da Conectiva original aqui, da Conectiva Linux, que foi a minha primeira certificação. Olha que barato, que legalzinho, né? Eu achei aqui, deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Que foi a minha primeira certificação de Linux, tá? Então a Conectiva era uma empresa aqui no Brasil que ela tinha, além de uma distribuição de mesmo nome, Conectiva, ela também fazia certificação, chamava certificação Conectiva Linux. Muito legal, era uma empresa do Paraná e tal. Foi vendida para a Mandrake, que também tinha um sistema operacional de mesmo nome. Por causa de direitos autorais do nome, Mandrake, ela mudou o nome para Mandriva. E aí a empresa Mandriva não deu muito certo e tal. Hoje a gente tem duas distribuições que são ramificações da Mandriva, que é o Open Mandriva e o Mageia Linux. Então são distribuições que veio daí, começou lá atrás com a brasileira Conectiva. E o legal da Conectiva, ela tinha um lance legal, que eles trabalhavam com pacote RPM, mas tinha comando apt-get. Não funcionava tão bem a gestão de pacotes, mas era interessante isso. Bom, mas vamos falar aqui sobre o nosso papo de TI de hoje. Nosso papo de TI vai sobre redes sociais, sobre comentários na internet, o que isso pode influenciar na sua carreira profissional. Eu trabalhei numa empresa durante 5 anos, uma empresa chamada IBRAT, Instituto Brasileiro de Tecnologia da Informação. Se jogar aí no Google você vai ver, uma empresa grande. E às vezes o processo de seleção constituía também da pessoa que estava fazendo o processo de seleção enviar um convite para sua rede social e dar uma olhada no seu perfil de rede social. Às vezes ela avisava, às vezes não. Às vezes enviava um convite, você acabava aceitando lá a pessoa, nem sabe quem é, né? Mas às vezes ela avisava durante o processo: olha, a gente vai enviar um convite para você na sua rede social, que faz parte do nosso processo de seleção, que é muito legal, né? Esse aviso tal, bacana. Mas muitas vezes não precisa nem enviar o convite, né? Você coloca o nome da pessoa lá no Facebook, tá com perfil público, você já consegue analisar. O que eu sempre falo é assim: uma vez que você colocou na internet, você não tira da internet, né? Isso é uma coisa óbvia. E vários candidatos, né? Eu soube, conversando, que a gente almoçava junto com essas pessoas de RH, eu tinha bastante amizade, porque eu trabalhava no cargo de coordenação, então eu tinha muita amizade com a diretoria e com o pessoal, a gente era bem linkado. E várias pessoas, assim, às vezes acabava não sendo aprovado no processo de seleção porque não era um perfil daquela empresa, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, principalmente aos jovens, né? Sempre quando você for postar na sua rede social, você tem que pensar o seguinte: as pessoas pensam, a rede social é minha, eu posto o que eu quero. Eu já vi essa frase, as pessoas colocam essa frase, né? Mas você tem que pensar assim: a rede social, ela não é sua, ela é pública, porque você não posta pra você mesmo. Se você fosse postar pra você mesmo, você colocar lá privativo, só pra você ver. Você posta para outras pessoas. Então ali é a imagem pública. Qual imagem que você quer passar para as outras pessoas? Por exemplo, eu entro na rede social de um candidato que vai trabalhar aqui na minha empresa, uma empresa pequena, eu preciso contar com aquele profissional, ele não pode me dar mancada para mim, né? E falando nisso, em empresa pequena, depois eu vou até comentar sobre as vantagens de se trabalhar em empresa pequena, né? Depois de vários anos atuando em algumas, eu atuei em grandes empresas como o IDORT, Instituto de Organização Racional do Trabalho, empresa multinacional, gigante. E depois que eu fui para uma empresa pequena, eu vi o tanto que é mais legal trabalhar em empresa pequena. Você é mais valorizado, o salário é melhor. É engraçado isso, mas empresa pequena valoriza mais o profissional do que uma grande empresa, tá? Porque a grande empresa é muito estruturado, você não tem acesso à presidência, à diretoria, é bem difícil você ter contato. Empresa pequena você já tem acesso à presidência, é mais fácil você conseguir às vezes o que você precisa. Então pensa nisso, tá?
valoriza as médias, né, micro e pequenas empresas, porque elas acabam que valorizam mais o profissional do que às vezes as grandes empresas e as multinacionais, né, que a Widort, por exemplo, era uma multinacional que eu trabalhei. Mas continuando aqui o nosso bate-papo. Então, eu vou contratar aquele profissional, aquele jovem, aí eu abro a rede social dele e só tem, por exemplo, apologia à maconha. Ele coloca a foto lá, segunda-feira, 11 horas da manhã, ele tomando uísque e tal. É um cara totalmente maluco, né, e tal. Beleza. Gente, eu vou ficar extremamente receoso. Julgando? Um processo de seleção é um julgamento. A gente sabe disso, né? Vamos ser maduro e entender que um processo de seleção é um julgamento. Pode às vezes não até falar diretamente para você, que é aquilo que vai te eliminar, né? A questão de preconceito e tudo mais, a legislação tá aí. Mas a gente sabe que você entra lá no shopping, numa loja de surf, você não vai ver mulher feia ou cara feio trabalhando lá, né? Só as top, pelo menos aqui em São Paulo, né? Lá nas lojas de surf é só as top, né? Os caras bonitão. Então ali já foi o julgamento, mas ali o que importava era a aparência, para chamar a atenção para dentro da loja. Então, e muitas empresas também a aparência conta, né? Tem processo, tem empresa que não é tão legal, o pessoal assim de barba, tatuado e tal. É padrão naquela empresa. É um julgamento? É um julgamento. E aí você vai lá, a rede social do cara, e a primeira impressão é a que fica. Processo de seleção, eu falo que é como quando você vai conhecer uma moça pela primeira vez, ou um cara, né, no caso das meninas aí, ou se você for, né, homossexual, um cara também. Beleza. É quando você vai conhecer alguém ali para um relacionamento pela primeira vez. E aí, você quer o quê? Dar aquela primeira aparência. Então você vai colocar aquela tua roupa mais top, você vai todo perfumado, você vai buscar um papo legal. Por quê? Porque é a primeira aparência que fica, você já sabe disso para um relacionamento. E o processo de seleção é a mesma coisa. Então a pessoa vai entrar lá na tua rede social, aí ela começa a ver o quanto, por exemplo, tu é um chato. Principalmente agora, eu vou falar assim, em época de eleição. Época de eleição, eu sei que as pessoas às vezes estão com sangue fervendo, né, para defender o seu partido político, para defender o político, né. Eu, por exemplo, eu não coloco nada de política, mas eu não critico, é o meu jeito. Eu falo assim, sempre brinco, né, o voto no Brasil ainda é secreto, né, então eu não tenho por que falar em quem eu apoio, quem eu não deixo de apoiar, quem eu acredito, quem eu não acredito. Apoio não, porque eu não apoio político nenhum, né? Para apoiar, eu acho que você tem que divulgar o trabalho do cara e tal. Eu só voto ali, estudo o melhor candidato para mim, que eu acredito, e voto, mas não coloco nada na minha rede social. Dificilmente eu compartilho até uma sátira assim e tal. Às vezes de partido X, Y também, porque eu acho engraçado. Mas dificilmente também. Então, ser chato, aí você entra na rede social do cara, aquela pessoa que não respeita as outras pessoas por causa da diferença do partido ou de religião, né, que tem muito dentro da rede social. Como a rede social é composta muito de jovens, principalmente que foram meus alunos ou são meus alunos, eu vejo muito isso. Então eu vou citar um exemplo aqui da diferença que às vezes o jovem pega exemplo de quem já está no mercado de trabalho. Eu sigo um rapaz que a gente se conheceu no evento da Campus Party, né, e tal, nos anos que eu estava palestrando, e esse rapaz, ele é um programador. Não vou citar o nome, mas ele é um programador em destaque. Ele trabalha em várias empresas multinacionais. Ele é reconhecido que ele é um programador muito top na área dele, muito conhecido. Então ele já tem emprego garantido como programador pro resto da vida dele, porque ele é top na área dele, ele é reconhecido internacionalmente. Então ele tem o direito de ter a vida pública ali do jeito que ele quer. Então ele posta lá, por exemplo, ele nas baladas com as primas, ele lá defende a maconha, ele tomando cachaça. O cara é doidão. Só que é o seguinte, o cara já tá com a vida dele profissional garantida, ele já é um profissional, ele já é reconhecido. E ele já trabalha com consultoria internacional, remota, então a empresa tanto faz, ele vai lá fazer o código e acabou. Esse é um caso. Só que às vezes muitos jovens seguem esses exemplos
e acredita que tem que ser assim, né? Os jovens começam a, por exemplo, a utilizar Linux, GNU, aí vê lá Richard Stallman. Mas olha Linus Torvalds, a diferença entre o filósofo e engenheiro que eu brinco, né? Olha Linus Torvalds, tenha ele como referência, olha o cara, né? E aí o jovem começa às vezes a ter essa referência e fala, não, vou ser doidão também nesse sentido, né? Só que você está procurando entrar no mercado de trabalho, você ainda não é um profissional de destaque internacional, você ainda não tem o direito. Tem direito, lógico, você é livre, né? No sentido, o direito que eu coloco é no sentido de manter uma vida maluca e postar isso publicamente. Você pode manter sua vida maluca privada para você, ninguém precisa saber o que você faz fora do seu horário de trabalho, a vida é tua. Só que isso reflete no mercado de trabalho? Reflete, tá? Querendo ou não, a minha fora do horário de trabalho faz o que eu quero. Você pode fazer, mas quando você começa a tornar isso público, reflete no mercado de trabalho. Por quê? Olha lá, o Juliano, professor lá da Universidade X, ele é malucão, cara. Nossa, só vejo ele lá com as primas e tal, doidão, chapa pra caramba. Tô refletindo o quê? O nome da universidade a qual eu represento. Então, até para fazer as coisas, você tem que saber fazer. Eu tenho um amigo meu que fala assim, pega a visão, né? Ele é DJ, ele é malucão. Pega a visão, irmão, pega a visão. Então, assim, até para você fazer, você tem que saber fazer as coisas. E aí, ó, eu vou dar um outro exemplo, né? Mais maluco. Você levantou, você tá no seu dia de folga, no domingão. Você levantou lá 9 horas da manhã, foi lá, fumou maconha. Quando foi meio-dia, você tomou umas brejas. E quando foi à noite, você foi fazer um curso de Linux. O que você está publicando aí no seu Facebook? Você publicou lá você com os amigos fumando maconha, você publicou você bebendo lá o esquisão. E o que era importante para o mercado de trabalho lá no curso, você não publicou nada, né? Então, assim, omitir a tua vida privada é seu direito. Então, assim, escolha o que você vai publicar na sua rede social. Pensa sempre antes de você fazer uma publicação o que isso refere, o que isso interfere, né, na minha vida profissional, o que isso pode me prejudicar, né? Qual a visão que as pessoas vão ter sobre mim quando colocar isso? Porque vai ter o julgamento, a pessoa não te conhece. Ah, professor, então eu não posso nem colocar aquela foto lá tomando uma lá com churrasco de família. Claro que sim, um domingão, tá, um churrasco de família. Agora, é um exemplo que eu dei do rapaz. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, você só tá na balada, pô. Como eu vou te confiar como um profissional? Eu não te conheço, o julgamento é o que fica. E bem sabemos que um grande número de falta dentro das empresas, tem estudo de RH que você for pesquisar, é por causa de bebida e droga, né? A pessoa falta no trabalho por causa disso. A gente sabe disso, isso daí é estatístico. Então você já vai ficar preocupado, né? Preocupado, e com esse profissional às vezes ele vai acabar perdendo uma oportunidade, tá? Também aquele cara que é chato, religião e tudo mais. Outro exemplo que eu vou dar agora. Vamos falar agora, isso são redes sociais, comportamentos, né? Que hoje as empresas, eu dei o exemplo de uma empresa que olha, que foi a que eu trabalhei, mas hoje a gente sabe que quase todas as empresas já olham seu perfil nas redes sociais. Então, assim, reflete sua vida pessoal, reflete, não tem jeito. É balela falar assim que as pessoas conseguem separar a vida pessoal de profissional. É balela, porque acaba depois você se envolvendo na empresa que o profissional vai pro seu pessoal, o seu pessoal vai pro profissional, não tem mais jeito. E então, esse é o primeiro caso que eu tô dando aqui. Cuidado com as suas redes sociais. Se você já é um profissional em destaque no mercado, vou dar um exemplo, por exemplo, o Jefferson, né, do canal Linux Tips. O Jefferson já é um cara bem sucedido na sua área, né? Então ele brinca, ele tem aquele personagem lá dos vídeos dele, tomando uma cerveja e tal. Eu acho legal, acho bacana, um show de bola o canal dele. Eu sou fã, eu fui aluno do Jefferson, pra quem não sabe. Quando eu tava tirando a certificação LPI 2, ele foi meu professor lá na Impacta.
Ele foi meu professor. E assim, a gente tem amizade até hoje, então eu acho bacana. Mas a gente não pode seguir isso como um exemplo quando você está começando aí no mercado de trabalho. Você ainda não é um destaque, você ainda não é o Jefferson, você ainda não tem ali o seu destaque, que a empresa, você é um profissional de consultoria, né? Você está entrando no mercado de trabalho, você tem que tomar muito cuidado com a sua postura, como que você vai se apresentar, porque não pensa que assim Linux é só uma comunidade de hacker maluco, né? O objetivo até era ser isso, né? Porque se você começa a ler bastante lá o site da Fundação do Software Livre, você vê que Richard Stallman não se importa muito que as pessoas ganhem dinheiro com tecnologia, né? Tem vários casos. Ele acredita em filosofia, tecnologia, programação, administração do sistema é como se fosse uma arte, né? E ele dá esse conceito assim e tal. Então, se a gente parar para pensar, o artista, né, que não vive ali, o artista tanto faz, ele pode ter sua postura, ser do jeito que ele for, ele é um artista, né? Ele pode ser malucão que for, ir lá e pintar e tal, as pessoas vão comprar a obra de arte dele. Inclusive, aí tem até uma postura profissional do artista. Quanto mais maluco, né, parece que o cara, aí que as pessoas gostam mais, né? Quanto mais doidão o cara for, né, aí que as pessoas curtem muito mais. Mas não é bem assim, né, o mercado de trabalho. Então você tem uma postura profissional, você tem que ter, você, dependendo da empresa, você tem que se adaptar até com vestimenta de acordo com a empresa que você vai trabalhar. Então é uma atenção especial aí à sua rede social. Faz o seguinte, como um exercício, abre tua rede social, né? Vai na timeline pública lá, começa a olhar ela com os olhos de você ser um recrutador. Pensa, eu recrutaria a mim mesmo? Né? Começa a olhar, baseado na sua rede social, se você seria recrutado por uma empresa. Então fica a dica, né, sobre essa questão da rede social. E o que eu vivi, que eu sei que as empresas analisavam isso. A outra questão que eu estava falando, agora vai aos comentários, ao que você coloca aí. Isso é a questão de ser chato. Então eu pego vamos pegar um nome fictício aqui, o Adegevaldo Eustáquio. Eu tô contratando aqui a Adegevaldo Eustáquio, vai ser professor de Linux. Ele falou que ele tem vários tutoriais na internet, né, durante o nosso processo de seleção. Ele saiu da minha sala, eu vou contratar ele. Como eu contrato às vezes profissionais para consultoria, quando eu não posso fazer consultoria, eu contrato profissionais. Essa semana mesmo eu contratei 2 rapazes para fazer um serviço para mim que eu não estava bem para fazer. E aí eu jogo lá no Google, Adegevaldo Eustáquio. Aí eu começo a ver, você sabe que você postou uma vez na internet, não sai da internet, né? Você vai começar a ver tudo que o cara fez, vai ser o nome dele ali, você vai começar a entrar. Aí você vai ver comentários do cara, são extremamente, às vezes, tem comentários racistas, comentário preconceituoso, ignorante, pessoa que não tem paciência com outras pessoas. Então, como eu vou contratar um cara para ser professor, que ele vai ter que lidar com pessoas, lidar com ser humano, ele vai ter que ter paciência acima de tudo. Professor é um exercício constante de paciência. E o cara não tem esse comportamento na internet. Então não é um cara que eu quero comigo, na minha equipe, trabalhando comigo. Imagine as grandes empresas o que não vão fazer, né? Então às vezes você está prejudicando a si mesmo por causa da sua postura na internet. Ah, professor Juliano, você quer dizer que se eu colocar aí no Google professor Juliano Ramos ou Grubelino, que é seu apelido, eu não vou encontrar você sendo chato e tal? Lógico que vai. Evidentemente que vai. Mas eu tenho certeza que isso de há 5 anos para trás, 6 anos para trás, eu tive até uma época que eu era xiita, né? Eu apoiava a Fundação do Software Livre mesmo, financeiramente inclusive lá, fazendo doações, tinha meu selinho lá da Fundação do Software Livre, era xiita, era chato e só utilizava distribuições livres. Fiz uma versão customizada do Triskel aqui pro Brasil. E assim, eu tive essa época, essa fase. Mas depois eu fui analisando o mercado, a gente vai amadurecendo, né? A vida é isso, né? A gente vai progredindo, né? Vamos evoluindo. E então o que eu faço? Eu entro eu leio um documento num blog, num site,
Se eu tiver algum comentário positivo que vai enriquecer aquele conteúdo, aí eu uso aquele recurso chamado comentário. Então eu li lá, pô, eu posso enriquecer esse material, esse conteúdo. Ou esse vídeo, eu assisti um vídeo lá no canal do Dio Linux, do Toca do Tux. Poxa, eu posso enriquecer esse material. Então eu vou lá e coloco um comentário bacana, que vai enriquecer o material. Agora eu assisti aquele conteúdo, li, eu achei uma merda, né? Pô, não gostei, cara, e tal. Só me abstenho, nem passei ali. Não gostei, é meu direito. Eu vou entrar, comentar, criticar, seu trabalho é horrível, eu não gostei disso, você é um chato, você é um mala, tal. Na verdade, quem está sendo é você, porque depois isso vai refletir de alguma maneira para você. Pode? Espero que não, né? Claro que não. Ah, professor, então a gente tem que ser duas caras, né, e tal. Não é duas caras. É você guardar para você o que você não quer que seja público. É o seu direito de ter sua vida privada. Sua vida privativa é uma coisa, sua vida pública é outra. Tá? Principalmente então se você quer trabalhar com alguma coisa dentro da internet. Que nem eu sou professor, eu vendo cursos aqui na internet, então minha vida é pública. Então isso para mim reflete muito mais ainda do que eu tivesse uma vida profissional, trabalhando num escritório fechado lá, programando, que ninguém sabe o que eu faço e tal. Então, para evoluir dentro da empresa, então tem que ter esse cuidado. Então fica aí a dica, pessoal. Não entra nessas flamewares, né, guerra acesa, seja troll, entrar em discussões. Não entra nisso, não vale a pena. É perda de tempo, é idiotice. Não vale a pena. Não entra nessas discussões. Viu lá, não te agradou? Só ignora aquele documentário, aquele vídeo. Tá? Não precisa. Guarda pra você. Engole seco. Né? Engole seco, guarda pra você. Porque tudo reflete. Tudo que você uma vez colocou na internet, não tira da internet, né? E então, muito cuidado. Bom, então fica aí, para finalizar. Cuidado com as redes sociais, cuidado com o que você publica. Não tenha como referência os malucos, porque pode ver que os malucos são bem sucedidos já, né? Ou não, né? Tem os malucos que não são bem sucedidos justamente por ser maluco. E aí você segue aquele maluco e você acaba também não sendo bem sucedido. Então toma cuidado também, né? Tem essa também. Fala, pô, aquele cara manja pra caramba. Por que tem tanto profissional bom de Linux que tá desempregado? Para pra pensar. Porque tem tanto profissional bom em programação que tá desempregado. Será que é só isso? Será que é só ser técnico que vai me garantir um emprego? É só ser técnico ou eu tô empregado? Não. Você não lida... Se você for lidar só em máquina, numa empresa que eu preciso... Se eu tô precisando urgente aqui de um cara para montar um servidor Apache remoto numa empresa onde ninguém vai saber o que ele fez. A minha empresa foi contratada, como eu fiz essa semana. Contratei um rapaz para fazer um Apache que eu não tinha como fazer. Beleza. Eu contrato qualquer maluco. O cara pode fazer até o serviço bêbado lá, ninguém tá vendo ele tá remoto. Desde que funcione, pra mim tanto faz, tanto fez. Ninguém soube nem quem é. Foi o nome da minha empresa. Agora... a maioria das empresas você vai lidar com pessoas, você vai trabalhar com pessoas, ou seja numa consultoria, ou seja no atendimento, ou seja no helpdesk, ou seja num suporte. Você vai lidar com o ser humano, lidar com pessoas. Então não basta só o conhecimento técnico. É importante a postura, a comunicação. Então essas outras áreas, elas têm o mesmo grau de importância. Então porque às vezes tem tanto profissional... eu conheço um cara excelente, cara bom, hacker, conhecedor. Tanto ele manja de fazer robô em Python incrível, que faz tanta coisa na internet que você não tem ideia. Cara bom. E o cara tá numa situação financeira terrível. Terrível. O cara tá numa situação financeira que até recentemente a gente teve que ajudá-lo assim, com questões de sobrevivência, alimentação e tudo mais. Por que isso? Por quê? Pô, professor, mas como isso? O cara não tem a aparência, ele não... A aparência que eu digo assim, não se importa, às vezes, talvez, uma depressão, né? Precisa muito um trabalho que a gente vem fazendo. E o cara, né? Sei lá, entendeu? É maluco, doidão. Vive na doideira e tal.
Aí ele tem até um blogzinho lá, você olha e fala, pô, esse cara manja muito, velho. Era pra ele estar trabalhando nos States e tal, né? Mas nem pra estar aqui mais. O cara manja muito. Mas o que acontece? A outra parte ele não cuidou, né? Essa vida pública ele não cuidou. Então, assim, dificilmente uma empresa o contratará nesse momento. Então, assim, presta atenção nisso, gente. Cuidado com a postura, cuidado se você publica. A rede social é minha, eu publico o que eu quero. Cada um, lógico, né? Mas eu não penso assim. A rede social é pública. O que eu publico é para outras pessoas verem, né? Então, eu tenho que pensar o que eu quero que as outras pessoas saibam sobre a minha vida. Eu tenho o direito de me reservar. Cuidado então com as redes sociais. Elas são sim hoje projeto de eliminação, um requisito de eliminação dentro de um processo de seleção. Às vezes a empresa que você vai trabalhar tem uma postura até forte no cenário político, então aquelas suas opiniões pode refletir e você não ser contratado por causa disso. Você não vai saber por causa do que. Mas ou o cara é petista demais, ou é do PSDB demais, tucano demais, né? E aquela empresa tem uma outra postura, às vezes, política. Então, assim, política é uma coisa também que eu sempre guardei pra mim. Então, tudo isso reflete, gente. Cuidado com o que você comenta, né? Isso também reflete. Ser chato é chato, né? Então, toma cuidado. Porque quando você for ser pesquisado, sua vida vai ser pesquisada no processo de seleção, tudo isso vai refletir em você. Pesquisa você mesmo sobre você. Vai no Google, coloca seu nome, começa a ver os comentários que você fez, o que vai aparecer, o que o Google está dizendo sobre você. Nossa, uma vez eu fiz isso e eu falei, poxa, mas logo que eu comecei, por isso que foi uns 5 anos atrás, mudar um pouco a minha atitude na internet. Porque aí você pesquisa e fala, poxa, mas você olha e fala, esse não é o Juliano, né? Não sou eu, não sou assim. Mas ali, a maneira que você age, né, na internet é o que vai ficar para as pessoas. É a primeira impressão. Às vezes eu não vou ter uma segunda chance de sentar, explicar e contar e dizer, né? Então é aquilo que vai refletir. Então presta bastante atenção, seja bem criterioso o que você publica nas redes sociais. Beleza? Então é isso o nosso bate-papo de hoje. Sempre de manhãzinha, eu com essa cara de sol, nosso cabelo tudo bagunçado, né? Só levando, tomo um banho rapidinho e venho gravar esse vídeo aqui antes de fazer qualquer outra coisa. Mas é isso aí, vamos que vamos.